Começamos a perambular pelo corredor. Indo mais adiante, chegamos a onde havia uma brecha. Uma área onde cientistas lançavam corpos de prisioneiros e cobaias fracassadas. Estava em um breu total. Mas reparamos em alguns ossos no meio daquele ponto cego. E então sentimos o terrível cheiro de carne podre. Para evitar qualquer acidente, a brecha tinha cercas de grade por volta da beira. Não eram grandes nem pequenas. Bastava só um funcionário jogar algo por cima das grades e pronto. Nos deparamos com 3 outros corredores. Corredores estes que possivelmente levavam para laboratórios e salas. O problema agora seria adivinhar qual deles nos levaria até a saída de todo o sanatório. Um deles deve levar para a cantina, afirmou a raposa que havia se infiltrado no grupo. Enquanto que um dos outros deve levar para uma rota de entrada ou saída. Estranho, disse Walter desconfiado. Não há nenhum cientista por aqui. Geralmente, quando nós somos levados para esta área, há muitos trabalhando nessa área. Havia muitos motivos pelos quais os cientistas não estavam ali. O primeiro que surgiu à minha cabeça foi possivelmente que eles não tinham serviços naquele horário. Devia ser um dia de folga. Já era de noite e podia ser tarde da madrugada ou perto do fim da noite. Um lobo quebrou nosso silêncio recheado de dúvidas. Vejam bem, o alarme quando toca é sinal de perigo. Então os homens daqui devem ter recuado, continuou. Não é o trabalho deles, principalmente quando o assunto é lidar com prisioneiros. Ok, disse o pastor. Mas ainda não resolvemos nosso problema. Qual dos corredores nós vamos seguir? A pergunta retomou a busca pelas respostas. Se nos separássemos agora, podia acontecer algo pior. Jamais deixaríamos alguém preso naquele inferno. Sendo assim, o jeito era pensar, raciocinar perante a situação. Algo de repente chegou para minha mente. Calculei as peças e soltei a ideia. Se tivéssemos alguma coisa que nos ajudasse, um mapa ou algo assim para nos guiar, não agiríamos sem ter certeza de onde vamos. Não sei se eu os convenci, ou se eu palpitei a pior das ideias, mas todos me olharam estranhados. Nenhum respondeu, e percebo pelo olhar que cada um pensava diferente. Quando Walter foi o primeiro a dar uma resposta em relação ao que eu havia compartilhado. Devemos vasculhar, e continuou. Somos 9, 4 seguem para um corredor e o restante faz o mesmo. Lembrando que o objetivo não seria fugir no momento, mas descobrir como fugir. Joaquim está certo. Precisamos saber o caminho que vamos trilhar. E que tipo de perigo vamos encontrar nestes corredores? Indagou o pastor. Parece que sempre quando Walter arrumava uma solução, aquele pastor gostava de se intrometer. Desta vez Walter sabia que devia deixar de lado toda essa discussão. Então seguiu em frente no primeiro corredor que viu. Os outros trocaram olhares e decidiram seguir como planejado. 4 seguiram Walter, ficando apenas eu, o pastor, a raposa e o lobo branco que furtou o chaveiro. Quando percorremos no segundo corredor, a aparência do local não mudou.
Era apenas aquele ambiente meio escuro e meio iluminado. O que não esperávamos é que nossa passagem seria longa e cansativa. Quando eu notei o estranho detalhe, um quadro pendurado na parede, expondo informações e um pequeno mapa da área onde estávamos. Suas preces foram atendidas, cara. A raposa, elogiando, desferiu 2 leves socos em meu ombro. Passei a analisar os detalhes. Havia diversos panfletos desnecessários para nós e fichas técnicas. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi aquele mapa pendurado. Fiquei tão concentrado, pensando. Pelo que eu me recordava, eu havia largado os estudos por volta do ensino fundamental. Então eu ainda tinha dificuldades para ler. Mas acho que consegui decifrar os desenhos e imaginar as figuras. Aquilo retratava um corredor, que já seguimos, e apenas 2 salas confirmei que uma delas estava ao lado do móvel na parede, e a outra de frente para ela. A outra, no caso, estava com um portão enorme, e pelo que deu a entender, para ser aberta, seria necessário alguma senha. Eu fui o primeiro a se aproximar da porta. E finalmente era uma porta que não tinha metal como parte da estrutura. Então eu girei a maçaneta e liberei passagem para meus amigos. Escuto os passos deles vindo atrás de mim, enquanto eu me adentrava na sala. Nossa! O lugar era diferente de tudo o que eu já tinha visto no sanatório. As paredes eram de uma madeira sólida e um tanto velha, com a cor quase se perdendo, chegando a se tornar um marrom escuro como o solo. 2 estantes belíssimas, lotadas de livros e outros documentos, além de uma mesa comum de trabalho, com uma cadeira confortável e um abajur verde, recheada de papéis e escritos. Infelizmente, parece que nenhum de nós tinha aptidão para ler ou decifrá-los. Ok, disse o lobo. Sala chique, mas que merda a gente faz? Questionou com uma cara desconfortável e levantando os braços. Procurar e achar algo, afirmei. Os escutei rasgando e derrubando móveis. O pastor desmoronou uma das estantes de livros. A cheirou, verificando-a. Eu arrastava outra estante. E com minha visão apurada, pude até ver formigas caminhando no piso de madeira lisa. Foi quando achei um papel cortado, caído no chão. O apanho, reviro e encontrei o seguinte: CK.1-098546. Ô, gente, eu freei meu chamado quando escutei um grunhido de dor. Me viro e assisto a mesa sendo derrubada pelo pastor, este que lançava as mãos nas vestes de um cientista. Identifiquei que o cientista fora atingido por um golpe. Seus cabelos castanhos estavam mal formados, por assim dizer, e sua bochecha vermelhou profundamente. O pastor o atirou contra a parede e novamente lhe imobilizou. Posso farejar o medo crescendo dentro desse homem. Ele não representava ameaça, porém, o pastor estava sendo tomado por impulsos. Vão ser punidos! Jamais deviam estar quieto! O jovem cão modificado calou o homem. Agora é o seguinte, você vai me escutar, fazer o que a gente mandar e explicar de uma vez como saímos daqui. Não vou dizer nada. O canino lhe fitou com um olhar de que já sabia
que aquilo era apenas uma tentativa de resistência. Ele tomou a primeira atitude para testar a coragem de um humano. Liberou as garras na mão e as levou contra sua cintura. Um grito forte foi impedido de ser dado, pois o próprio pastor cobriu a mão de patas pela boca. Ele revirou o homem de novo, e eu pensei que após isto já não bastava. Porém, o pastor fez com que a cabeça do homem batesse contra a parede. Ele repetiu o ato. Após 3 ofensivas, não suportei. Aquilo já era demais. Então eu me aproximei e exclamei o seguinte: Chega! Para com isso! Ele é inocente! Ordenei na tentativa de elevar um tom com mais força. Inocente? O pastor indagou furiosamente, assim revirando o rosto em minha direção. Não me vem falar de inocência, parceiro. Esse aqui e outros médicos doentes, porra loucas, já fizeram um monte de merda com gente inocente. Sei que tudo o que ele havia dito fora fruto de uma vontade insaciável de vingança. Mas havia verdade naquilo. O tanto de gente e outros como aquele homem praticaram barbaridades com centenas de crianças e jovens. Não refleti sobre isso no momento, porque eu me preocupava com a integridade do doutor. Não queria que ele sofresse como seus prisioneiros. E se ele fosse pai, tivesse uma família, alguém para cuidar como eu e Daisy. Antes de eu avançar contra aquele pastor, ele demonstrou o maior nível da malícia. Quando o cientista caiu inconsciente, ele foi arrastado e por um momento ambos se entreolham. E foi quando o pastor começou a chutar os membros do homem, que se debatia para resistir às dores. O pastor alemão ergueu sua perna direita e conseguiu quebrá-la. Um grito estrondoso de desespero se soltou entre os arredores. Onde é que fica a saída, porra? Interrogou. Sem hesitar, me atirei contra o pastor. Nós dois colidimos com a parede e ele me revirou com agressividade. Tive que o soltar, porque apesar de eu ser um coiote, aquele pastor também se mostrava muito forte. E você sabe muito bem o que acontece quando alguém, preso em um ciclo de ódio e intenção, decide entrar na luta, não é? O pastor me fechou na parede e eu desferi uma joelhada entre seus testículos. Ele veio a cair e eu simplesmente saí do caminho. Quando vi o cientista correndo, no caso tentando se levantar primeiro. Mas obviamente ele tropeçou devido à lesão na perna. O lobo branco o impediu de qualquer coisa, imobilizando por trás. Quando voltei minha atenção ao pastor e recentemente confrontei, eu soube logo que ele me atacaria assim que se recuperasse. Então esperei ele vir para cima, quando cessei suas patas com o seguinte dito: Pensa bem! Pensa bem! Nossa intenção é fugir! Começava eu a dizer. Se ficarmos perdendo tempo, com briguinhas, a situação dos guardas a qualquer hora vai baixar. E logo, logo vão vir até nós, quando perceberem que nós fugimos. E assim seremos pegos. Você não quer ficar preso numa cela de novo, não quer? Naquela distância, eu já sentia seus pulmões diminuindo. Escuto daqui a sua respiração. O coração batia rápido, mas o ritmo seguia com o dos pulmões. Ele deixou de expor aqueles olhos em fúria e, com uma simples piscada, suspirou, voltando a ficar em uma forma mais pacífica. Eu desconfiava já que os outros estivessem assistindo a cena. Minhas orelhas deixaram de ficar alerta.
Porém, meus olhos ainda se concentravam na figura de um homem ferido. Ele tem a chave de alguma cela, falou o lobo mostrando outro chaveiro. E de que isso importa? Resmungou o pastor alemão. Eu achei a senha de uma sala secreta. Compartilhei. Então provavelmente esta deve ser da saída. O lobo branco foi respondido pelo cientista. Eu nunca torturei ou matei ninguém. Apenas sou o cara que falsifica fichas. Afinal, uma base como essa não pode revelar os nomes dos seus funcionários. Todos nós trocamos olhares. O lobo educadamente ajudou o homem a se levantar. O colocou sobre o assento da cadeira e todos ali refletimos. Ainda não havíamos resolvido nossos problemas com aquele cientista. Ele foi uma testemunha da nossa fuga. Então guardava informações arriscadas que podiam nos comprometer. E ainda tinha uma dúvida. O que fazer com o próprio? Eu jamais concordaria com queima de arquivo. Jamais mataria. Prendê-lo seria um tanto razoável. Então, primeiramente, eu conversei com meus colegas de cela. Eu os convenci a me deixar a sós com o cientista por um momento, prometendo solucionar aquele problema. Me aproximei do homem depois que ouvi os troncos da porta moverem-se, e assim eu confirmei a ausência de meus companheiros. Fiquei de joelhos e o encarei por um tempo. Você tem filhos? Perguntei. Ele me olhou de maneira estranha. Isso era comum. Por que conversar com um cachorro de quase 1,80 metros de altura, que deveria estar contido, mas naquele momento estava fugindo da sua prisão? Não é algo que se vê todo dia. Mas inesperadamente, o tal cientista me respondeu. Duas crianças, Zoraima e Maciel, 7 anos e 12 anos, respectivamente. Então vale a pena. O que vale a pena? Indagou. Te deixar vivo. Você não é como eles. Eles são os torturadores, e não você. Então cuida de seus filhos, tá bom? O que vão fazer comigo? Nada. Comecei a me erguer. Você vai passar um bom tempo aqui. Um bom tempo mesmo. Eu agi com as minhas ações. Caminhei para fora daquele local, fechei a maçaneta e deixei a porta de lado. Levantei o primeiro dedo e uma garra nasceu no lugar da pata. Eu a enfiei na fenda da maçaneta e após algumas tentativas consegui trancá-la. Então eu me encontrava agora com meus companheiros. O pastor alemão foi quem me recebeu, porque sempre estava com aquele olhar sereno. Identifico que a vontade de fazer algo contraditório aumentava. Ele chegou a questionar. Então, o que você fez com ele? Deixei ele vivo. Hesitei porque temia a reação. Era o correto a se fazer, afirmei. Ótimo! Que ótimo! Deixa esse cara aí, todo bonzinho, sem nenhum arranhão, que quando a gente for pego de novo... Eu o interrompi. Não permitiria que alguém falasse tais palavras, ainda mais na minha frente. Se o tivéssemos matado, as consequências da fuga seriam piores. Nós seríamos punidos, talvez submetidos à eutanásia. E isso iria impactar todos aqui. Concluí, tentando soar um alerta na voz. Escutei o seu coração palpitando. Os outros também sentiam. Ele rangeu os dentes, mas engoliu a vontade
que crescia no peito. Podia ser duro e agressivo, mas ainda assim era consciente. Queria nos proteger daquilo que mais temia, mas sabia que não deveria discutir e perder tempo na oportunidade de deixarmos o submundo de Nulo para trás, onde aprendera o que é sentir medo. Frescura de merda, afirmou, e se encaminhou para o lado direito do corredor em que estávamos. Foi quando notei aquele lobo branco e a raposa conversando com ele. Eles estavam ao lado do portão de aço. Me aproximo e eles mal me percebem. Estavam tão focados na conversa, o que significava que talvez fosse algo muito importante. Qual o problema do portão? Perguntou a raposa. Acho que esta é a cela em que a chave libera. Analisei o portão, fixando cada detalhe. Era grande, muito grande por sinal. E havia até a placa com um texto grifado, informando do que se tratava. Então, reparei no seguinte nome: CK-1, acesso privado. Uma forma de chave se encontrava com um teclado digital. Então lembrei do papelzinho que eu encontrara perdido na sala com porta de madeira. O lobo voltou a entrar no assunto. Bem, a chave estava com um cientista, pode levar para algo secreto. E você acredita que levaria para um prisioneiro? De que importa a gente ter outro membro nessa bagaça? O pastor entrou no meio da conversa e ecoou com sua voz grossa, assustando a todos, incluindo a mim. Poderia ser alguém que deseja por liberdade, começava o lobo, e que sofreu muito na mão destes homens podres. Estaríamos fazendo um favor para essa pessoa. Nesse caso, hesitou a tal raposa. Vamos abrir? A pergunta fez com que trocássemos olhares. Um silêncio reinou por 5 segundos, quando o pastor alemão suspirou em raiva, mas pelo visto queria evitar discussões, depois de descarregar tanto a selvageria. Cedeu e disse o seguinte: espero que saibam o que vocês, mocinhos, estejam fazendo. Porque eu não me juntei a essa porra toda para perder tempo salvando pessoas ou qualquer otário que seja. O lobo retirou a chave da cintura e me ofereceu. Fechei com a palma o chaveiro e andei até a placa com o texto e o teclado digital. Manuseei a chave, peguei o papel com a senha, fui digitando o que estava escrito e tomei o máximo de cuidado para não errar, dadas as minhas dificuldades de leitura. Eu basicamente fingi que os números eram desenhos, e como a caligrafia era perfeita, pude compreender cada sinal. Depois de destrancar a porta, o aço se moveu, se dividindo, e pudemos escutar os pontos da mecânica trabalhando. Então adentramos em um escuro total, enquanto a luz de fora revelou apenas boa parte do piso.